Dia, meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso nessa nossa jornada de estudos e aprofundamento das 52 leis que são contidas neste livro. Sejam muito bem-vindos e vamos continuar nessa nossa jornada fazendo o que tem que ser feito bem feito. Porque quando a gente faz o que tem que ser feito bem feito e fora daquilo que você faz constantemente, fazendo coisas diferentes, é aí que você vai começar a ter resultados diferentes. Então, por isso que você está de parabéns por se dedicar nessa maratona, nessa jornada, nesse aprofundamento de conteúdo incrível. Por quê? Porque você sim está fazendo algo diferente, porque não é uma coisa que você faz todo dia, está mergulhando em cada uma dessas leis, estudando, aplicando, lendo, processando. Então isso é de extrema importância para o teu sucesso. Por quê? Você está fazendo coisas diferentes. O que você fez de igual até agora te trouxe até aqui. E agora, daqui por diante, você tem que fazer coisas diferentes. Óbvio, você tem bom senso, você faz seu filtro, essas coisas todas. E vamos lá, seguindo o nosso protocolo. E agora a gente entrando na Lei 8, que ela é sensacional. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho anos de mundo corporativo. E o que me fez me destacar no mundo corporativo, eu fui representante, daí eu fui promovido a gerente de produto, depois eu fui promovido a gerente de marketing, depois eu fui promovido a gerente nacional de vendas. Paralelo a isso, eu dava aula na FGV à noite. Tudo isso são coisas que eu fazia extra. E o que me levou a isso? Uma coisa só: ação. Ação. E eu vou falar para vocês, olha que interessante. Lei 8 que a gente vai ler agora, tá aqui, ó. Tem poder quem age. Isso daqui é fantástico, é maravilhoso, e eu falo para vocês, fiquem atentos, peguem o papelzinho, a caneta, tá aqui, eu sempre deixo aqui do lado para fazer as anotações. Faz a anotação, guarda as coisas, porque só ouvir não vai te transformar. Ouvir, pensar, escrever, começa a melhorar. Ouvir, pensar, escrever e agir, aí tua vida muda. Então fica o convite para você sempre ir para cima na ação. Vou começar a leitura do dia de hoje. Tem poder quem age. Pensar e planejar são importantes, mas é a ação consistente e a conclusão de qualidade que transformam sonhos em realidade. O poder está em quem age e finaliza com excelência. Por que essa lei existe? A maior parte das pessoas tem ideias brilhantes e sonhos grandiosos. Contudo, o verdadeiro diferencial não está na intenção, mas na execução. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, reforçando a importância de agir para as nossas crenças e intenções ganharem vida. É a ação sustentada por disciplina e persistência que separa os que apenas sonham dos que realizam. Além disso, o mundo moderno está repleto de ferramentas, metodologias e incentivos para a ação. Assim, muitos ficam presos na etapa do planejamento, adiando ou evitando a prática. Essa lei existe para nos lembrar que o real poder está em quem transforma pensamento em movimento, desejo em prática e metas em conquistas. A técnica SMART é a inteligência na ação. Em inglês, a palavra smart significa inteligente ou esperto. A técnica SMART, um detalhe, porque vocês não estão vendo, a não ser que vocês estejam acompanhando comigo a leitura do livro, tá? S.M.A.R.T. que são as iniciais de algumas palavras e que forma esse acrônimo aqui de SMART. Leva esse conceito na prática, ajudando a definir metas claras e atingíveis que guiam o processo de ação de forma organizada e eficiente. O SMART, S em inglês specific, em português específica. Você precisa ter uma meta que deve ser clara e detalhada. Anota aí. A primeira coisa para você organizar suas coisas, você tem que ter uma meta clara e detalhada. Primeiro tópico. Segundo, M,
de mensurável miserable. Miserable, tá? Você precisa ser capaz de medir o seu progresso. Exemplo, acompanhar mensalmente o saldo da conta na conta poupança. No específico, estava aqui um exemplo, quero economizar 20% do meu salário nos próximos 6 meses. Como que eu meço isso? Acompanhando mensalmente o saldo na conta poupança. O A de alcançável ou achievable. A meta deve ser realista e viável. Exemplo, ajustar despesas para garantir os 20% de economia. R de relevante ou relevant. Sua meta deve estar alinhada com seus valores e objetivos maiores. Exemplo, economizar para investir na compra de uma casa própria. T de temporal, em inglês time bound. Sua meta precisa ter um prazo definido. Exemplo, quero atingir essa economia até dezembro deste ano. Essa abordagem transforma sonhos abstratos em planos concretos, mantendo o foco na ação consistente e nos resultados tangíveis. Exemplos reais e inspiradores. Elon Musk, transformando ideias em conquistas. Musk não se limitou a imaginar carros elétricos e viagens espaciais, ele estabeleceu metas claras e agiu incansavelmente. Exemplo, para a Tesla, ele definiu uma meta específica de produção de 20 mil carros até o ano de 2013. Esse objetivo foi mensurável, alcançável e alinhado ao propósito de popularizar veículos sustentáveis. Resultado, Musk não só alcançou a meta, como fez da Tesla um ícone global em tecnologia e sustentabilidade. Bethany Hamilton, olha que interessante, essa história é muito linda. A resiliência em ação. Após perder o braço em um ataque de tubarão, Bethany definiu passos claros para voltar ao surf competitivo. Ela praticou diariamente, adaptou suas técnicas e manteve uma rotina constante. Resultado, Bethany não apenas voltou a competir, mas venceu torneios internacionais, tornando-se um exemplo de determinação e ação transformadora. Só um detalhe aqui, tem um filme que é muito bacana dela, depois eu vou ver se eu consigo lembrar o nome do filme, que é um filme, essa história verídica virou até um filme, que é muito bacana. 3. Sarah Blakey. A inovação prática. Com apenas $5.000, Sarah começou a Spanx, uma marca de roupa modeladora. Ela dividiu o objetivo em pequenos passos. Criar os protótipos, buscar feedback e conversar com varejistas. Resultado, sua ação focada e constante transformou a Spanx em uma marca bilionária, inspirando empreendedores ao redor do mundo. Como aplicar isso no dia a dia? Define metas claras usando SMART. Escolha um objetivo específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo. Divida em passos diários. Determine pequenas ações que você pode realizar todos os dias. Mesmo 5 minutos diários de foco são suficientes para criar um impulso e manter consistência. Monitore o teu progresso. Registre suas ações e acompanhe seu desenvolvimento regularmente. Ajuste a rota conforme necessário, mantendo o compromisso com a execução. Exercício prático. Criando um plano de ação com SMART. Escolha um objetivo claro. Quero. Então, o exemplo, o específico é: quero me exercitar regularmente. Tá? Então, vamos deixar claro. Esse é o nosso objetivo. Então, o S do específico vai ser fazer 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Ponto. Esse é uma meta específica. Uma meta mensurável. Usar um aplicativo para registrar a duração e a frequência das caminhadas. O A de alcançável. Começar com 15 minutos e aumentando gradualmente até 30. Relevante. Melhorar minha saúde cardiovascular e o meu bem-estar mental. E o T, que é o temporal, manter essa rotina por 3 meses. Então, quando você deixa um plano de ação bem claro, fica mais fácil de você levantar e executar. E por fim, inicie a ação e acompanhe os resultados. Mantenha um diário, um aplicativo de rastreamento. Avalie os resultados ao final do período e redefina suas metas para continuar progredindo.
Mensagem final. A preparação e a vitória de Davi. Davi não enfrentou Golias por acaso, ou apenas por coragem repentina. Ele já havia enfrentado desafios reais como pastor, protegeu suas ovelhas de urso, de leão. A cada batalha vencida, Davi treinava e aperfeiçoava sua habilidade com a funda e fortalecia sua confiança. No dia em que encontrou com Golias, Davi não estava improvisando. Ele sabia do que era capaz. Suas ações anteriores, baseadas em prática e perseverança, deram a ele confiança e habilidade necessária para derrotar o gigante. Sua vitória não foi apenas um momento de coragem, foi o resultado de ação de anos consistente e bem direcionada. Conclusão. A lição é clara. Pensar e planejar são importantes, mas é a ação bem executada que traz os resultados. A história de Davi nos lembra que os verdadeiros gigantes não são vencidos pela sorte, mas pela preparação e pela execução focada. Se você quer conquistar seus próprios gigantes, comece a agir agora. E parabéns por você estar aqui, nesse momento, vivendo essa jornada, caminhando esse passo a passo comigo aqui, porque cada uma dessas leis realmente transformam a gente. Não foi por acaso que eu criei esse protocolo, e eu estou amando viver isso com cada um de vocês aqui, porque quem mais aprende é aquele que ensina e compartilha, né? Faça isso também você por aí, com as pessoas que tem ao teu redor. Isso vai te trazer para um nível que você não faz ideia. E agora, para a gente dar aquela conclusão final, a gente fazer uns ajustes extras do que tem, eu vou lembrar para você que o Tiago, lá no começo desse capítulo, eu falei, a fé sem obra é morta. Então não adianta nada também você ter fé que você acredita que já aconteceu, mas você não agir. Então não tem jeito, você precisa ter a tua maturidade de fazer. O que as pessoas falam, e eu vou falar para você agora uma coisa que você está proibido, anota uma palavra, você está proibido de usar a palavra, estou tentando, não existe, desliga, risca a palavra tentar do teu vocabulário. Eu sempre falo para as pessoas fazendo um teste, faz de conta que é você que está aqui comigo, se você estiver aí, experimente fazer, pega algo, mas assim levezinho, só para a gente simular, segura assim, daí eu falo assim, tenta soltar, a pessoa fica assim, simulando, que está tentando soltar, eu falei, não, tenta soltar, aí a pessoa faz assim, eu falei, opa, você soltou, eu falei, tenta soltar, aí a pessoa volta aqui, vem aqui, daí ela fica assim, ela fala, não vai, eu falei assim, então, ou você está segurando, ou você está soltando, não existe o tentar. Para de falar tentar, é a primeira situação que você tem que cancelar. Você está fazendo. De repente você não está fazendo tanto que você gostaria que fosse. Você não está fazendo naquela intensidade, mas você está fazendo. Isso que é muito legal. O fazer é o ato da ação. Então vai lá e faz o que tem que ser feito. E aí vai aprimorando, vai melhorando. Perceba a tua evolução. Reconheça os seus esforços. Seja gentil com você mesmo. Aí você vai ver que a tua história começa a ganhar um novo tom. E é isso que a gente faz quando a gente começa a reprogramar os nossos comportamentos de uma forma positiva. Tem uma aula dentro do meu programa que são 11 passos para você desenvolver o amor próprio e a autorresponsabilidade. Tem tudo a ver com ação. Então você vai lá, você começa a entender, o reconhecer teus esforços, ela é de extrema importância, porque você tem que fazer as tuas análises. Ali está no Smart falando, né? Tem que ser alcançável, mensurável e tal. Então, quando eu começo a deixar mais claro as coisas, é óbvio que fica tudo muito mais fácil, né? E eu vou falar para você, guarda isso. Você não tem que fazer motivado. Uma historinha que contaram, a motivação não vem antes da ação. Você primeiro precisa agir para depois você virar uma fábrica de motivação. Isso que é interessante. Eu falo para você, eu treino há anos, faixa preta de jiu-jitsu. Eu não me lembro quando, tipo assim, eu vou hoje em dia treinar com tesão, porque eu curto, né? Acabei criando esse hábito. Mas mesmo nessa época, tem dia que você fala, puta, eu não quero ir. Mas você tem um compromisso. Aí quando você vai, você deve ver isso também. Você vai treinar, caramba, você sai de lá, que bom que eu vim treinar, né? Então, guarda isso. A motivação não vem antes da ação. É a ação que fabrica a motivação, vira
um poço de energia, você tem que começar, né? Tem uns estudos hebraicos que disseram que o Mar Vermelho não se abriu na frente de Moisés, não. Ele meteu o pé. Aí depois que ele meteu o pé que o negócio foi acontecendo. Então, coloca o pé em primeiro lugar, que Deus coloca o chão. É isso que você tem que prestar atenção. Quando você tem a ação, Deus te compensa. E eu vou falar para você, não precisa ficar se apegando só no espiritual. Perceba racionalmente, quando você age, o que acontece. Então isso gera um paradoxo, né, da coragem. Por quê? A coragem não é a ausência do medo, é a ação apesar do medo. E aí quando você faz o download, por quê? A ação, pô, vai, levanta, anda. Quando aquela pessoa que tinha deficiência encontrou com Jesus Cristo perguntou, você quer ser curada? Quero. Então levanta e anda. Aí tem uma coisa que você tem que entender, não está escrito que Jesus Cristo pegou no braço daquela pessoa, levantou, botou uma perninha esquerda, perninha direita, não. Ele falou só levanta e anda e saiu, a ação é daquela pessoa. Se ele saiu capengando, se ele saiu tropicando, mas ele levantou e andou. Você está entendendo o que você tem que fazer? Levanta e anda, porque tem poder quem age, essa é a nossa lei de hoje. E você começa a entender que, ó, tem dados e mais dados já que comprovam isso. Então os antigos gregos diziam que a coragem é a mãe de todas as virtudes. Por quê? Sem ela, nada do resto é colocado em prática. E coragem tem a ver com um órgão interno que é muito poderoso, que é o coração. Até no coração tem ação. Coragem é o coração que age. Tem poder quem age. Isso é básico para qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida e quer ter resultados que nunca teve. Os estudos em Michigan mostram que a ação reduz o medo porque o espaço mental do pânico com foco e presença diminui. Então há uma redução nos seus conflitos, no teu medo. Quando você age com aquele negócio, não dá tempo de você ficar pensando nas besteiras que vem na tua cabeça. Daí eu vou falar pra vocês, isso daí é a coisa mais presente na vida de todo mundo. Meu filho tem só 10 anos e ele já é cheio dessas coisinhas. Eu não sei de onde que às vezes ele pega isso, né, o convívio, sei lá, e comigo que não é. Ontem à noite a gente estava junto, né, na cama ali para ele dormir, fazendo uma oração, não sei o que, daí tava escuro e ele olhou uma coisa que fez uma forma, né, e ele queria ligar o ventilador do quarto dele. Eu falei, vai lá ligar. Ele falou assim, não pai, tem um negócio ali. Eu falei, o quê? Pra mim você tá falando isso, Leonardo? Aí ele falou, não, aí tem um negócio. Eu falei, o que você acha que é? Tava meio uma penumbra, né? Aí eu falei, agora você vai levantar, vai ligar o ventilador e vai ligar a luz e olhar o que é que você tava vendo. Aí ele, não vou. Eu falei, você vai sim senhor, porque não tem nada aqui. A gente, filho, ó, tem não sei quantos 1000 apartamentos aqui, não sei o que. Eu falei, vamos pensar. Daí eu fui um pouco racional, mas eu falei, vamos pensar assim, assim, assado. Eu fui construindo uma linha de raciocínio para ele eu falar, eu falei, você acha que tá aqui alguma coisa desse jeito? Aí ele levantou, foi lá, acendeu a luz, era uma toalha que tava ali. Ele falou, pô, pai. Eu falei, então, isso aconteceu ontem. Coragem. E a coragem é a virtude disso. Por isso que a gente tem que ter o seguinte, eu tenho medo, mas o medo só me dá, para mim ele é um sinal de alerta, só isso, que eu vou com mais cuidado, mas eu vou. É isso que a gente tem que entender. E quando você tem, pega um papel e caneta e anota, porque não está no livro essas coisas, você tem que começar a trabalhar os microatos. Isso que é legal. Quando você entende que é no microato, que são as pequenas ações diárias que geram grandes transformações acumuladas, e não é por acaso que eu estou ali com o meu outro livro best-seller aqui, está até enquadrado, que eu escrevi em 2004, não é modinha escrever livro para mim. Para mim é um desejo de impactar vidas positivamente. Esse livro aqui chama exatamente isso, Pequenas Atitudes que Trazem Grandes Vitórias. Tá? Se você não tem esse livro ainda, no link da minha bio ou no meu site, em algum lugar você vai encontrar ele também, que é um livro super simples e poderoso, porque ele é um chamado para ação. Isso que é legal, tá? Pequenas atitudes, grandes vitórias. E aí, na filosofia japonesa, tem um princípio chamado
Kaizen, que é o princípio da melhoria contínua. Aqui ele faz pequenas análises e microavanços. Todo santo dia faz uma análise. Fechou o dia de produtividade, onde que a gente podia ser um pouquinho melhor? O que eu poderia ter feito? E no dia seguinte aplica e vai exercitando. Então, micro hábito, quem faz isso, de acordo com Stanford, já pesquisou e falou que quem tem esses micro hábitos de fazer uma análise e melhorar e ajustar e ir para a ação, por isso que a gente está falando do poder quem age, você começa a ter 6 vezes mais chance de se manter nas ações do que quando você faz um ato muito grandioso. Então, é melhor vários atos pequenininhos para você construir uma grande história do que achar que tem que fazer uma coisa grandiosa para você transformar a tua vida. Não se iluda. Um quebra-cabeça de 5.000 peças, ele começa encaixando 1, 2, 3, 4 até ele ficar grandão. Então a importância do microato é de extrema valia. E o que vai gerar isso? Como você vai fazendo de pouco? Por isso que isso daí não é tentar. Eu não estou tentando aquela coisa grandiosa, estou construindo, estou fazendo. É bem diferente do tentar, tá? E aí você pega, o próprio Jesus Cristo usava a parábola, né? Um grão de mostarda é pequenininho. Se você olhar o que ele vira, aquele grão de mostarda, a árvore de mostarda é gigantesca. Então como é que sai de um lugarzinho desse tamanho uma coisa tão grandiosa? E Jesus Cristo já trazia essa consciência pra gente, né? Então as pequenas ações geram confiança, gera ritmo, identidade, energia e o processo de continuidade. Você vai ter tesão de voltar a fazer de novo. Então a vida ela muda pela repetição de atos simples, programados e comprometidos. Quando você está nesse nível, tchau. Você começa a usar, até o invisível vai ajudar você. Até quando você pega ônibus errado, você vai para o lugar certo. Tá? Então, ao contrário da grande maioria. Todo mundo, tudo para mim é mais difícil. Não. Para de reclamar, é bem tranquilo. Então, começa a entender o bloqueio invisível do ciclo da estagnação, da intenção estagnada. Quando você entender que está uma intenção estagnada, você vai entender que querer não é poder. Tá? Quem quer, todo mundo quer um monte de coisa, mas não faz o que tem que ser feito. Então, querer não é poder. O poder está na mão de quem age. É diferente. Então, não basta querer. Querer demais sem agir vira autossabotagem espiritual. Achar que Deus vai fazer. Tem um memezinho que viralizou nesses tempos atrás. Estava na enchente, né? Daí começou a encher. O cara subiu na casa. Aí ele está em cima da casa e ele fala, meu pai, me salva daqui da casa, por favor, meu pai. E a água subindo, chegando no teto, vem um barquinho. Multa aí, pula aí. Cara, não, Deus vai me salvar. Aí ele fala, não, meu pai, me salva, eu acredito muito no Senhor, eu tenho fé. Eu sou muito fiel a ti, meu pai. Daí vem um helicóptero. Pô, pula aí, tal, vem cá, vou te salvar. Não, meu Deus vai me salvar. Aí nisso a água já estava aqui, tal, e afundou o cara, morreu afogado. Aí quando ele chega no céu, fala, pô, pai, você não me salvou? Ele falou, como não? Te mandei isso, te mandei aquilo, e você que negou a própria ajuda. Então para de ter uma fé cega. Tenha, sim, essa intenção, a fé, essas coisas todas, mas tenha a ação. Até na palavra oração tem ação. Ore e haja coerentemente com aquela ação. Eu quero um homem maravilhoso do mundo. Então seja uma mulher maravilhosa. Tenha a ação de você se cuidar, de ser interessante, de ser algo diferenciado. Isso serve ao contrário. E você, eu quero ser milionário. Tá bom, como é que você tá então? Você está tendo uma economia legal? Você está tendo a oportunidade de fazer receita? O que você tem que fazer? Você tem que agir, mesmo que ainda pareça muito longe. E aí quando você começa a trabalhar isso, você começa a melhorar os seus resultados e muito. Você vai reduzir. Você começa fazendo de uma prática como? Reduzindo os seus objetivos. Em vez de fazer, quero correr uma maratona. Tá lá, a minha maratona aqui, que eu corri esse ano pela primeira vez. Mas eu vou falar para você o seguinte, você acha que eu saí correndo 42 km? Não. Foi um processo progressivo, contínuo, até que naquele dia tal eu tinha a minha meta bem clara, correr os 42 km. É assim que funciona. Então, quando você começa reduzindo a minha tarefa de 42, eu tenho que correr os primeiros 10 bem feitos. Aí o primeiro 15. Aí o 21. Aí 30.
33, e aí até no dia correr os 42. Então, aumentar a clareza do próximo passo. Então, eu começo a fazer bem feito, coisas pequenas, e aumento a clareza nos próximos passos. E entrar em ação antes de pensar demais. Para, você pensar, o teu cérebro é um grande poupador de energia. Você tem que entender isso. Ele quer que você faça todo dia, tudo sempre igual. Simples assim, ele quer o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Então, todos os programas instalados que você repete para ele é bom. Eu já falei isso em outras leis e a gente vai falar em mais outras, porque a gente precisa ganhar essa consciência. E quando a gente ganha essa consciência, a gente transforma a nossa vida significativamente. Então, deixa bem claro, para a gente fechar esse nosso encontro de hoje. Movimente teu corpo com a intenção desejada. Então, tipo assim, levanta, tipo assim, depois eu faço. Não, briga com ele, vai lá e faz agora. Começa a trabalhar a ação física, ela destrava o emocional. Isso daí é um estudo já comprovado em Stanford, tá? Age, você vai ver que muda, tá? Então é comprovado. Movimento da mente, né? Então, tipo assim, hoje eu ajo sem sentir vontade. Eu vou fazer o que tem que ser feito, bem feito. Né? E você começa a mexer com o teu córtex, começa a treinar seu cérebro. Para quê? Para que isso se torne um padrão normal para você. Aí o seu cérebro não vai reclamar, não vai te sabotar, entendeu? E você pega um movimento do espírito, um movimento espiritual, fala assim, pô, meu pai, abençoa cada passo meu, porque eu estou também em tensão física, mas me movendo pela fé. Porque eu acredito que eu fazendo o que eu faço e com a tua bênção, a gente conquista qualquer coisa. Então, quando o corpo, mente e espírito se movem juntos, nada te para. E eu tenho um código que eu criei na maratona. Eu fiz esse quadrinho para mim, ó. Código de honra. Com o corpo, eu não negocio. Meu templo é inegociável, fortaleza viva onde pulsa a energia da criação. Vigor do céu na carne. É nele que caminho, venço limites e sustento o propósito. A mente, eu dou ordens. A minha serva leal, clareza é o meu escudo. Direciono pensamentos como flechas certeiras, alinhada ao meu chamado mais alto, moldando com precisão o mundo que eu escolho viver. E por fim, ao Espírito eu obedeço. Minha bússola divina, é dele que vem a luz que guia cada decisão, com fé inabalável, humildade e total reverência ao Eterno que habita em mim. Sou inteiro, sou eterno, sou missão viva. Assim é e assim sempre será. Amém. Aqui, ó, código de honra. Isso aqui foi o que eu fiz para mim mesmo. Tô até pensando em fazer para vender esses quadrinhos que são legais, porque ele faz uma sedimentação cria uma ancoragem positiva dentro da gente. Porque todas as informações positivas que a gente tem ao nosso redor, ela estimula a gente a ter as ações corretas. Então, hoje, a gente fecha a nossa Lei 8, nosso 9º encontro, e ainda tem vários pela frente, afinal são 52, né? A gente só está começando essa jornada. Tem poder quem age, então continua fazendo isso. Continua seguindo o nosso protocolo, continua lendo as leis, colocando ela em prática. E amanhã, na nossa próxima lei, simplifique para ampliar, tá? Bom, menos é mais. A gente fala disso no próximo encontro. E seja feliz porque você nasceu para ser feliz. É isso que você tem que entender. Isso é um comando divino. E o seja feliz porque você nasceu para ser feliz é a última lei do livro que você vai fechar com um chave de ouro. Mas lá é a eu sei lá como é que fala, 52, né? A posição 52. A gente vai falar sobre isso. Então, muito obrigado por você estar aqui e continue fazendo suas anotações, revisando as informações e colocando em prática. Afinal, tem poder quem age. Parabéns.